Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para os consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a memória de 3 pessoas: Marta, Maria e Lázaro. O Papa Francisco instituiu esse dia para que nós pudéssemos celebrar essas 3 pessoas que eram as amigas de Jesus. Antigamente, essa celebração era somente a de Marta, mas hoje o Papa Francisco instituiu que nós pudéssemos celebrar esses 3 amigos de nosso Senhor. Sempre que Jesus saía da Galileia, porque da Galileia para a Judéia, aí se calcula mais ou menos uns 150 quilômetros. Então, esse percurso que Jesus fazia era muito grande. Então, quando ele chegava perto de Jerusalém, porque a cidade de Betânia, ela fica em frente a Jerusalém, Jesus ia para a casa dos 3 e ali ele parava para descansar, para conviver. Os 3 acolhiam Jesus e os 3 têm uma vida assim muito específica. Nós vemos Maria, que a igreja vai mostrar que essa Maria é a Maria Madalena, que tinha expulsado 7 demônios. Depois nós temos Marta, que lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 até o 42, mostra que quando as 2 hospedaram Jesus na casa dela, Marta, ela estava muito preocupada com as coisas, e ela fala para Jesus, e aí a gente vê como era Marta. Marta era muito agitada, e ela falou para Jesus: Jesus, você não fala para ela, né? Já que ela está aí só te ouvindo, que ela vem aqui me ajudar. E Jesus falou: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, mas uma coisa só basta, e Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado. Ou seja, Maria Madalena, que vivia uma vida devassa, uma vida errada, ela havia se convertido e agora ela estava ali porque ela só queria saber de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Marta, ela precisava compreender que
ela precisava estar aos pés de Jesus. Sim, ela deveria fazer as coisas, mas uma vez que Jesus estava ali, ela deveria estar mais voltada para Jesus, como Maria Madalena estava. Quero abrir um parêntese. Há uma controvérsia em alguns teólogos que faz uma diferenciação entre Maria Madalena e aquela mulher pecadora e tudo mais. Mas a igreja preferiu ficar com que essa mulher, a pecadora, é Maria Madalena. Então, fiquemos com o que a igreja nos ensina. Fecho o parêntese e voltemos. E agora, Lázaro, que aconteceu essa morte dele, está no capítulo 11 do Evangelho de São João, é o capítulo 11, do versículo 1 até o 45º, que vai falar justamente da morte de Lázaro. E como hoje existe uma opção de leitura, que pode ser a leitura onde Jesus vai na casa de Marta e Maria, e o que eu acabei de narrar, que está no Evangelho de São Lucas, eu preferi pegar, já que há uma opção, eu quis pegar o Evangelho de São João, capítulo 11, do versículo 19 até o 27, onde narra Lázaro que morre, a morte de Lázaro. E ali fala que quando Jesus soube da notícia, ele estava na Samaria, que Lázaro estava muito ruim, Jesus ainda ficou lá e depois, quando ele chega, Lázaro já havia morrido. E ali diz até que Jesus chorou. E aí nós vimos este diálogo que aconteceu quando Jesus chega, que Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. E Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. E realmente aconteceu depois a ressurreição de Lázaro. E aqui precisa notar que essa ressurreição de Lázaro ainda foi para esta vida. Depois Lázaro ele vai morrer e aí vai ressuscitar para a eternidade, para estar junto com Deus, como já aconteceu, né? Então Marta, Lázaro e Maria agora se encontram diante de Deus porque eles são santos. E é interessante que aqui acontece o grande milagre. Lázaro já estava há 4 dias no túmulo, então já estava na fase de decomposição mesmo, já estava com um cheiro que ninguém aguentava mais. E Jesus, quando diz Lázaro, vem para fora, Lázaro veio e Lázaro ressuscitou, e aí aconteceu o grande milagre. De um modo geral, comemorar a vida desses 3 é pensar nestas 3 questões. Maria Madalena, 7 demônios. Marta, que vivia preocupada demais com as coisas. Lázaro, que acabou morrendo e Jesus ressuscitou. Os amigos de Jesus, aqueles que acolhiam Jesus na sua casa. Mas diante desta meditação de hoje, comemorando a vida dos 3, eu queria ficar com esse diálogo que Jesus teve com Marta. Teu irmão ressuscitará, Jesus falou. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Olha só, meus irmãos, aquele que crê em Jesus, mesmo passando pelo vale tenebroso, mesmo morrendo, passando pela primeira morte, ele viverá na eternidade, viverá no céu com o Senhor.
mas é preciso crer nele. Graças a Deus, você que está me ouvindo agora, eu sei que você crê. Eu também creio em Jesus. E uma vez que nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, tenhamos a certeza, meus irmãos, um dia, quando nós passarmos desta vida para outra, nós iremos para o céu. Lá nós encontraremos Marta, encontraremos Lázaro, encontraremos Maria Madalena, encontraremos Nossa Senhora, São José, os santos nossos de devoção, mas mais do que isso, contemplaremos para sempre a Santíssima Trindade. E viveremos a plenitude da felicidade. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá guerra, lá não haverá perseguição. Lá só haverá felicidade, mas a condição é o que Jesus está dizendo. Quem crê nele, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive neste mundo, e em todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Aí Jesus faz essa pergunta para ela: crês isto? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo que deve vir ao mundo, que devia vir ao mundo. Então a pergunta para você: você crê nisto? É importante, meus irmãos, o que Jesus está conversando com Marta e provocando ela, porque essa palavra é fundamental para um pagão, para um ateu. Essa pergunta é fundamental. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Jesus é o Senhor? Você crê que Jesus é o Salvador do mundo? E a resposta precisa ser dada. E quando a pessoa diz, eu creio, ela começa a entrar no processo da salvação dela, da santificação. Aí o pagão se batiza, o ateu, que pode ser porque um ateu ele pode ser tenha sido batizado, mas no decorrer da vida ele acabou abandonando a igreja, acabou abandonando nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o ateu, ele diz, eu creio também. Aí ele volta e começa a entrar no caminho da salvação. E crendo, mesmo que morra, e vai morrer, claro, nós iremos morrer, mas não morreremos para entrar na eternidade e irmos para o inferno. Morreremos, sim, para ir para o céu. Vocês estão entendendo? Esta é a pergunta base para quem não crê. Esta é a pergunta base para aqueles que são de outras religiões. Quando o pregador, quando o evangelizador, o padre, o bispo, ele vai aos confins da terra, como Jesus falou, e se encontra com essas pessoas, é preciso fazer essa pergunta: crês? Crês em mim? Ou seja, crês em Jesus Cristo? E uma vez a pessoa crendo, ela se salvará. Mas aí, meus irmãos, é drástico saber que aquelas pessoas que, diante desta pergunta, depois de ouvirem falar sobre Jesus Cristo, sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Espírito Santo, depois de ouvirem que não existe outro caminho de salvação a não ser por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e elas disserem que não querem, aí vai acontecer a fatalidade. Ela não se salvará. Após a morte, sem um arrependimento devido, irá para a condenação eterna. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo. E quem crê em Jesus, será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado.
Mais uma vez eu digo, meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. A igreja não pode parar de pregar o Evangelho. Essas histórias de que ninguém precisa de conversão, que ninguém precisa de mudança de vida, essas histórias mentirosas, que a igreja é opressora, que cada um deve viver na sua religião. Não, meus irmãos, isso é uma tremenda de uma mentira. É preciso ir no encalço dessas pessoas e falar de Jesus para que elas possam mudar de vida. E mudando de vida, elas se salvarão. As pessoas não se salvarão sem a conversão, sem a mudança de vida. Claro, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus, elas se salvarão, né, pelo processo natural, pela lei natural, porque os mandamentos estão inscritos no coração das pessoas. Então, se elas fazem o bem, se elas creem em Deus, por elas estarem na ignorância e não ouvirem o evangelho que foi anunciado por nosso Senhor, elas irão se salvar. Deus fará, Deus usará da sua misericórdia, mas aqueles que ouviram e não quiseram, não se salvarão. E aqueles que estão na ignorância, é preciso que nós evangelizemos. E nós estamos vivendo o tempo em que a palavra de Deus precisa ser proclamada e anunciada. Hoje nós estamos ouvindo por aí que não pode, que não deve, que isso é uma opressão, que cada um deve ficar na sua religião, porque toda a religião leva ao céu. É mentira. Mentira. Se todas as religiões, elas realmente levam ao céu, por que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura? Por que Jesus mandou que os apóstolos pregassem? Nós não podemos entrar num retrocesso. O Salmo vai dizer, feliz o homem que na lei de Deus vai progredindo, mas do Deus verdadeiro, na lei de nosso Senhor Jesus Cristo, nos mandamentos na lei de Deus. E precisa progredir, não é regredir. Imagina um católico que vai voltando ao paganismo. Não pode. Abração das árvores, como se as árvores fossem Deus, se prostrando diante da terra, falando da mãe terra, que a água é importante, e é importante, e adorando os 4 elementos da natureza, o ar, a água, a terra e o fogo. Isso é coisa de pagão, é de pagão. Não é coisa de cristão, porque nós adoramos a Santíssima Trindade, a água, a terra, o ar e o fogo são criaturas de Deus. E se são criaturas de Deus, nós não podemos adorá-los. Sim, nós precisamos cuidar da terra, cuidar de tudo, dos animais, mas não adorá-los. Adoramos somente a Deus. Adoramos somente a Santíssima Trindade. E as pessoas que estão fazendo dos 4 elementos da natureza os seus deuses, eles precisam conhecer Jesus. Então, os católicos precisam ir a Ele, atrás deles, para anunciar o Evangelho. Agora, claro, cada um é livre para crer ou não. Se querem continuar adorando os 4 elementos da natureza, o que é que nós podemos fazer? O evangelho foi proclamado, mas se a pessoa não quis, infelizmente teremos que rezar para que elas possam se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo, porque se morrer assim, e se levar em conta que hoje o satanismo está em alta, filmes relacionados a isso, e as pessoas estão sendo ludibriadas pela mídia, se tornando adoradoras de Satanás.
Não, nós somos adoradores de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja nunca vai oprimir ninguém. O evangelho vai ser pregado e as pessoas, de livre e espontânea vontade, elas vão dizer se querem ou não querem. Porque a pergunta é: crês? Crês em Jesus Cristo? Como Jesus perguntou para Marta, ela disse: eu creio. É preciso crer. Lamentável será aqueles que não acreditarem. E é lamentável se tem pessoas na igreja dizendo que não precisa mais ninguém de evangelização, que ninguém precisa ser batizado, que cada um é só ficar na sua religião que será salvo. É lamentável. É um retrocesso. Todos nós precisamos nos voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, mas cada um deve dar a sua resposta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.